Brasil. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Que neste momento vamos todos juntos começar a oração e adoração ao Senhor. Declarar a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E neste momento, feche os seus olhos, você e o Senhor. Comece a buscar a presença do Senhor neste lugar, aí onde mesmo você está. Eleve aos céus a sua adoração a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor, nós entregamos a Ti, Pai, nossas vidas no altar. Venha receber, Pai, a nossa adoração, nosso louvor que é para Ti, Jesus. Oh, Senhor, nos rendemos, Pai, aos Teus pés. Vem, Senhor, porque a nossa esperança, Senhor, é que o Senhor Jesus venha nos buscar e que com Ele iremos morar lá no céu. Aleluias, glória a Deus. Aleluia.
entregá-la, Senhor. Oh, Senhor querido, maravilhoso Pai. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça, mas que haja frutos na vide. Eu me alegrarei com o Senhor Jesus. Aleluias. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória,
Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém? Que Deus abençoe. Eu espero que estejam todos bem. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por esta oportunidade, Pai, de estar na sua casa, ministrando a tua palavra, falando um pouco, Pai amado, do teu amor, do teu cuidado, do teu zelo por nós, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite, Pai amado, que o Senhor possa, Deus, adentrar os lares dos meus irmãos, Pai. Senhor, e tocar os corações, levando, Pai amado, Senhor Jesus, esta palavra, que eu creio, Deus, que vai ser de grande ensinamento para nós no dia de hoje. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse capítulo 14, esse trecho do capítulo 14 que acabamos de ler, é um trecho da nossa escola bíblica que estamos estudando, né? O nosso irmão Moisés, ele trouxe esse tema, e desde o dia em que ele deu essa aula, iniciou essa aula, esse texto falou muito comigo, né? Nos dias de hoje, nós vivemos um evangelho que eu percebo, até por mim mesmo, a falha em ser discípulos de Jesus Cristo. Nós estamos mudando, né, o evangelho verdadeiro. Estamos mudando até devido ao tempo mesmo. A gente está percebendo que tem muitas pessoas e muitas igrejas em si mudando o foco do verdadeiro evangelho. E o que me chamou a atenção nesse texto, e quando nós estávamos tendo a aula, é que no versículo 25 diz que, ora, ia com ele uma grande multidão, e então voltando-se, disse-lhe. Jesus está sendo acompanhado por uma grande multidão. E no meio dessa multidão, existia uma parte que era os discípulos de Jesus. Aqui nos mostra que tem uma separação, tem aquelas pessoas que são uma multidão, e como nós lemos a Bíblia, em vários pontos da Bíblia, vai sempre apresentar que uma multidão seguia Jesus Cristo, e existia ali também uma quantidade de discípulos, aqueles que aderiram a seguir Jesus mesmo, como discípulos de Jesus Cristo. Tanto é que no versículo 26 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, o que Jesus diz aqui na parte de aborrecer seu pai, irmã e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus já está falando sobre quando nós decidimos ser discípulos de Jesus, vamos ter alguns problemas, até no meio dos nossos familiares, né? Por quem nunca sofreu uma piadinha depois que aceitou Jesus Cristo, né? Que passou a ser evangélico, que passou a servir a Jesus. Quem nunca sofreu uma piadinha? Quem nunca sofreu uma perseguição? Às vezes teve pessoas até que
né? A família até nem quer saber mais da pessoa. Quem não passou por isso? E então, irmãos, é esse, como se você olhar no capítulo 14, eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha está escrito o preço do discipulado. Quer dizer, é o custo de ser discípulo de Jesus. É o preço que nós temos que entender que vamos pagar para ser discípulo de Jesus. Jesus não está escondendo nada de ninguém. Jesus não está deixando ninguém, forçando ninguém a servi-lo. Ele não está vendendo um reino que ele nos prometeu, vendendo com promessas que você vai ter tudo de bom. Não, Jesus está falando que você vai ter que aborrecer alguém para ser discípulo dele. Se nós não conseguirmos aborrecer nem a nós mesmos, não podemos ser discípulos. Olha, Jesus é bem categórico nessa parte. Ele diz, não pode ser meu discípulo. E quando nós lemos esse texto, no capítulo 4 de Mateus, versículo 18, Jesus está andando pelo mar da Galileia, junto ao mar da Galileia, e ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Interessante que Jesus faz uma proposta para eles. Olha, vinde após mim e vos farei. Discípulos, irmão, discipulado. Quando a gente pensa em ser discípulo de Jesus, nós temos que ter o entendimento de algo. De ser discípulo de Jesus não é simplesmente só seguir Jesus, mas é aprender de Jesus. Não é? Se você segue, você se torna só a multidão. A multidão é aquela que sempre está seguindo Jesus, mas em busca de algo que não é somente a salvação, que não é focado somente no reino, mas sim os bens, os interesses próprios. Ser discípulo de Jesus, nós aprendemos que temos que deixar algumas coisas, temos que deixar essa busca dos nossos interesses pessoais, particulares, e ir em busca do reino, do aprendizado de ser salvo, de céu, de ter morada no céu, da salvação. Ser discípulo de Jesus, o preço de ser discípulo de Jesus é de você tanto aprender de Jesus, como também ensinar de Jesus, não é? Ser um seguidor de Jesus Cristo. Então disse, vinde após mim, e eu vos farei. Jesus está dizendo aqui, eu vou vos ensinar, eu vou mostrar para vocês como se pescam os homens, como se prega o evangelho, como se leva a salvação para quem precisa, como se leva a cura para quem precisa, como se leva o amor para quem precisa, como se leva a atenção para quem precisa, como se restaura as famílias que precisam. Jesus está se propondo a ser um mestre. É por isso que Jesus é chamado de rabi, mestre, que ele iria ensinar os discípulos a fazerem tais coisas. Tanto que João, quando nós lemos o evangelho de João, vamos encontrar lá Jesus falando assim, ó, eu não vos deixarei órfão, enviarei um outro consolador e vocês farão obras maiores. Vocês vão ser discípulos, vocês vão expandir esse evangelho, vocês vão fazer coisas que eu não vou conseguir fazer no meu tempo aqui na terra, mas vocês vão fazer obras maiores ainda. Amém? Que você possa ser discípulo de Jesus, que você possa aprender de Jesus, que nós possamos fazer algo maior nessa terra, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a todos que necessitam. E diz mais assim no capítulo 4 ainda. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, em um barco com seu pai. Zebedeu consertando as redes e chamou-os. Eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram Jesus. Eles deixaram ali a sua profissão. Eles deixaram ali o seu ganha-pão daquele momento. Eles deixaram ali o seu pai. Se desligaram ali daquele momento para ser discípulo de Jesus. É o preço, irmão, é o custo que tem que ser pago. Jesus sabe que nós temos um custo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, irmãos, quando você vai tomar essa decisão, analise os custos, analise o que você vai ter que deixar, o que nós vamos precisar deixar para sermos discípulos de Jesus, porque Jesus é bem claro, se você não largar, não pode ser meu discípulo. E eles foram servir ao Senhor Jesus Cristo, seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Voltando lá em Lucas 14,
Jesus, no versículo 27 de Lucas 14, diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele disse lá: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E ele diz aqui: qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ao subir no altar aqui, eu acabei brincando com a minha esposa ali fora. E eu falei assim, eu cantei um louvor, um pedacinho, né? Levarei eu também a minha cruz. Ela falou assim: já vai fazer 20 anos que você me leva. Eu falei: não, filha, não é essa a cruz. Muitos de nós temos esse problema de falar que às vezes o nosso casamento é a cruz que nós carregamos, que os nossos filhos que dão problema é a cruz que nós carregamos, ou o marido que dá problema é a cruz que a mulher carrega, e não é isso, não é? O evangelho para nós, a cruz para nós hoje, a cruz é vitória, a cruz é salvação, a cruz é reino de Deus, não é? Mas aqui Jesus está falando, os discípulos aqui não conheciam essa cruz que Jesus está falando. Os discípulos aqui não entendiam essa cruz que nós entendemos hoje, que é de salvação. Eles não viveram não tinham vivido ainda o sacrifício de Jesus na cruz. Então quando Jesus fala assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, é assustador, irmãos. Quando nós vamos atentar à cruz, os discípulos olharem, os judeus, falaram: o que é a cruz? A cruz para um judeu é maldição, é dizer que aquela pessoa é amaldiçoado. É dizer que aquela pessoa, ela, né, é um ladrão amaldiçoado. Para os romanos, os ladrões eram mortos daquela maneira para servir de exemplo. Imagina Jesus falando aquilo para aqueles homens, e eles, com certeza, se assustaram com essa situação, não é? Quantos de nós, irmãos, estamos decididos a levar a cruz? A entender que muitas das vezes podemos ser chamados de amaldiçoados, ser chamados de ladrões, como chamam, não é? De ser chamado de pessoas que trazem problemas, porque provocamos, porque levamos o nome de Jesus, o evangelho puro, e aí somos problema, somos fanáticos, não é? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E um texto que eu amo muito é de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Esse texto eu lia para o Samuel quando ele era pequenininho, eu falava que eram as aventuras de Paulo. E aí eu lia do 21 em diante, contava para ele assim como história mesmo, né? Até me vestia de Paulo para ele entender essas aventuras de Paulo. Capítulo 21, para não alongar, versículo 28 diz assim: e no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós. Quando eu ouço esse nós, irmãos, e vejo Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, eu vejo aqui no momento ele dizendo assim: eu vim fazer uma pesquisa, escrever uma pesquisa, e agora eu estou fazendo parte da história. Eu estou fazendo parte do evangelho. Eu estou fazendo parte da igreja primitiva. Eu estou fazendo parte de levar a cruz de Jesus. Ele diz assim: no dia seguinte, partindo Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Então, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Esse Filipe não é o Filipe discípulo, é o diácono lá, que foi separado em Atos, é por isso que a Bíblia relata um dos 7. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Este, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando seus próprios pés e mãos, e disse isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Ágabo, o homem, um profeta de Deus, profetiza sobre a vida de Paulo, dizendo para ele que se ele fosse até Jerusalém, ele seria preso.
E diz, se você analisar a Bíblia, diz que o Espírito Santo revelou isso para Paulo. É aquilo que nós falamos, irmãos, que Jesus ele não nos deixa enganado. Ele avisou, ele falou. Imagina nós, chega um homem de Deus, né? Chega um homem de Deus e profetiza sobre a nossa vida e fala, não faça isso, porque vai acontecer isso. Nos dias de hoje, nós discípulos, o que faríamos? O Senhor falou, eu não vou. Mas olha o que Paulo diz, no versículo 13, Paulo diz, mas Paulo respondeu, que fazei vós chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, porque eu sei o custo que é levar esse evangelho, eu sei o custo que é levar a cruz, eu sei o custo que é, porque o Senhor Jesus, Ele me chamou, Ele me treinou, Ele me ensinou a ser discípulo. Eu vou para Jerusalém, nem que eu tenha que morrer em nome de Jesus. Está pronto, irmãos, para ver o custo que é ser discípulo de Jesus? Se você continuar lendo o capítulo 22, 23, você vai vendo Paulo sendo questionado por Félix, vai ver Paulo sendo questionado por Festo, o Cláudio Lísias, soldado romano, prende, o rei Agripa ainda fala, Paulo, só falta você querer que eu me converta. Paulo vira para ele e fala, antes o senhor fosse como eu. E Paulo, no momento que está no cárcere, lá preso, quem aparece para ele? Nada mais e nada menos que Jesus falando, Paulo, do mesmo jeito que você testemunhou de mim em Jerusalém, você vai chegar em Roma. O que Jesus está dizendo aqui? Irmãos, não foi o Espírito Santo que desceu lá e falou com Paulo, não foi um anjo, não foi nada mais e nada menos que o Senhor Jesus Cristo, que sabe que quando um discípulo que se propôs no coração de carregar essa cruz, o Senhor Jesus se senta ao seu lado para falar com você e dizer, pode ir que eu sou contigo. Esse é o Jesus maravilhoso que nós servimos, esse é o Jesus que nos ensina a ser discípulos. O que nós precisamos aprender é muito mais, irmãos, é ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, ou podemos continuar na nossa vida junto com a multidão. Eu preciso aprender a ser discípulo. Jesus está conosco todos os dias, Ele disse, estarei convosco todos os dias. Voltando em Lucas. Jesus aqui, depois do versículo 27 no 28, ele ele conta aqui uma história, uma parábola, dizendo que qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas? Jesus está falando aqui, olha, um custo de ser meu discípulo, ele compara como o custo de você fazer uma casa, ou de você estar aí, você sabe o custo que é manter uma casa, você tem seus custos que são fixos, que é água, luz, telefone, internet, são custos físicos, que você sabe que todo mês vai estar ali. Jesus está dizendo, olha, o custo é um custo, você tem que se analisar, para ser meu discípulo, você tem que se analisar, para ser meu discípulo, você tem que ver se você vai aguentar mesmo. Jesus não está te enganando, meu irmão, Jesus não me enganou, não é Deus que complica, somos nós que complicamos, porque Jesus é claro, Ele é verdadeiro, Ele não mente, não é? Ele disse lá, no mundo vai ser tranquilo ou não? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer o mundo também. Então, ser discípulo de Jesus tem um custo a pagar. Tem um custo. E o que nós mais precisamos fazer é esse cálculo. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, não aprendendo a ser discípulo e começamos a fazer sem analisar esses custos, acaba se tornando com despesas. Sabe aquele negócio que você programou, deu errado e vai ter que fazer de novo? Sabe aquele negócio que você perdeu e fala assim, poxa, perdi meu tempo. Perdi é perca. Sofreu. Tanto tempo por quê? Não aprendeu a ser discípulo. Não aprendemos a ser discípulo. Não é? Aí começamos com os jargões, falar que os problemas, as dificuldades que nós passamos, é a cruz que carregamos. Não é. É porque não calculamos. Não fizemos o cálculo. Não é? E diz que, no versículo 33, assim, pois qualquer de vós
que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Versículo 26, ele finaliza dizendo, não pode ser meu discípulo. 27, ele finaliza dizendo, não pode ser meu discípulo. No 33, ele finaliza dizendo, não pode ser meu discípulo. Se nós não renunciarmos a tudo quanto temos, não podemos ser discípulo de Jesus. O tempo, nós renunciamos o tempo? Nunca temos tempo. Não temos tempo para o evangelho, não temos tempo para evangelizar, não temos tempo para ensinar, não temos tempo para orar, não temos tempo, mas para as outras coisas. Temos tempo para trabalhar, temos tempo para fazer hora extra, temos tempo para a faculdade. Porque precisamos ganhar, precisamos fazer para nós. E Jesus? E o evangelho? E o discipulado? Não temos tempo. Não é? Estamos tão atarefados que nem o tempo nós conseguimos renunciar mais. E diz assim, não pode ser meu discípulo a quem não renuncia. E andando algumas páginas em Lucas 19, Lucas capítulo 18, perdão, versículo 18 diz assim, e perguntou-lhe um certo príncipe dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar o reino e a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Primeiro ele chama Jesus de mestre, rabi. Ele quer ser discípulo. Bom, só um bom, senão a Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Renuncia tudo que tem. Vende tudo que tem. Reparte entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem ser meu discípulo e segue-me. E ele ouvindo, ficou muito triste, porque era muito rico. E o versículo 24 diz, e vendo Jesus, quem está vendo é Jesus. Jesus aqui, às vezes a gente pode olhar vendo o menino triste. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O interessante é que ele ficou triste. O interessante é que ele viu que ele ia perder o reino, porque ele não conseguia se livrar, renunciar à sua riqueza. E Jesus sabe, irmãos, no nosso coração, ele olha para o nosso coração e sabe, às vezes Jesus pede para você renunciar a algumas coisas que vão atrapalhar você chegar no reino dos céus. Existem algumas coisas na nossa vida que nós queremos tanto, desejamos tanto, e às vezes Deus não está abençoando para nós não conseguirmos, não é porque ele é mau, é porque ele sabe que se você pegar essa bênção, que para você é uma bênção, vai se tornar uma maldição na sua vida. E às vezes nós vamos perder o reino por causa de algo que tanto desejamos. Jesus diz, renuncia. Aquele que não renuncia não pode ser meu discípulo. Interessante que ele fala assim, mas os 10 mandamentos, eu observo desde a minha infância. Jesus diz para ele, vai, vende tudo que tem. Divide com o pobre e segue. Primeiro mandamento, ama a Deus acima de todas as coisas. Jesus diz, segue-me. Segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, divide com o teu próximo. Os 2 mandamentos aqui ele já não cumpriu. Cuidado, irmãos, com o que nós temos, que às vezes se nós não renunciarmos, podemos perder a nossa salvação. Já no capítulo 19 do mesmo Lucas, um certo homem, de uma estatura pequena, mas que era um publicano, cobrador de impostos, chamado Zaqueu, tem o desejo de conhecer esse Jesus. Um homem que tinha posses, um homem que a Bíblia não relata que tinha problema de saúde. Ele só tinha uma curiosidade, conhecer esse Jesus.
E ele enfrenta a multidão que perseguia Jesus. E sobe numa árvore para ver Jesus. E quando ele sobe nessa árvore, e Jesus atento ali, passando, olha para aquela árvore e vê Zaqueu e diz assim, ainda hoje eu preciso entrar na sua casa. Ainda hoje eu preciso conversar com você. Desce depressa. Ele desce, leva Jesus para casa. E chegando dentro da casa, um diálogo com Jesus, Jesus não disse para ele, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Porque quando nós temos o coração voltado a ser discípulo de Jesus, irmãos, nós abertamente reconhecemos que somos pecadores e começamos a liberar, a renunciar tudo aquilo que vai nos atrapalhar. Zaqueu mesmo fala, Senhor, tudo que eu tirei eu vou devolver 4 vezes mais, porque eu quero me renunciar, me libertar, me afastar das coisas que me deixam longe do teu reino. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, se liberta daquilo que está atrapalhando você chegar até o céu. Eu, nessa noite, preciso me libertar daquilo que está atrapalhando eu chegar até o céu. Então eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos renunciar, que nós possamos pegar a nossa cruz, que nós possamos ser o discípulo de Jesus, e que Jesus olhe para nós, olhe para mim e para você e fale assim, você pode ser meu discípulo. Se você crer e quer ser um discípulo na sua casa, dá um glória a Deus, abrace aí a sua esposa, seu filho, e convide a eles a serem discípulos do Senhor Jesus. Coloca a sua mão no coração, que eu quero orar por você, e pedir a Deus, para que nós possamos juntos, irmãos, aprendermos a ser discípulos do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, vamos orar. Amém. Senhor Deus Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu encerro esta palavra, Pai, com esta oração, pedindo a Ti, ó Pai amado, primeiro perdão, Pai amado, pelas falhas, pelos erros, Pai amado, que temos cometido, Senhor Jesus, pela distração que o mundo tem nos dado, Pai, nos afastado de sermos discípulos do Senhor, Pai, nesta noite, Pai amado, onde estamos aqui, Deus, meditando nesta palavra, Senhor, que aí no lar dos meus irmãos, eles possam, Pai amado, ouvir esta mensagem, ouvir esta palavra, e Senhor Jesus, estarmos, Pai, propondo no nosso coração, a sermos, Pai amado, discípulos fiéis, discípulos, Pai amado, que são dedicados ao Senhor, Pai. Senhor Jesus, nós vimos aqui sobre os discípulos, mas se lermos em Lucas, capítulo 6, vamos ver ali, Pai amado, o Senhor separando os discípulos, os 12 apóstolos, diz lá na Tua palavra que o Senhor orou a noite toda, e descendo, Pai amado, chamou os discípulos e separou os 12 apóstolos. Pai amado, o Senhor era o Rei, o Senhor é Filho do Deus eterno, e o Senhor orou a noite inteira, pedindo orientação para separar os apóstolos. Pai, nós te pedimos, Deus, que nós possamos aprender a orar, a falar com Deus, a pedir para Deus as orientações, para sermos discípulos fiéis, para que Deus possa mostrar, Pai amado, as nossas decisões. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aprender, Pai, sim, Jesus, a amar, Pai amado, a mensagem da cruz, a amar a cruz, a amar a Tua palavra, a amar ser Seu servo, e ser, Pai amado, Senhor, discípulos prontos, Pai, até se necessário, morrer pelo nome do Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos guarda, Pai amado, e nos ajuda, em nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, estejam com todos, e todos digam, amém. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.